Chegou o momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Eu lhe convido para que abra as Escrituras conosco. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 e versículo 16, encontramos a seguinte mensagem. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém. A palavra de Deus nos chama a atenção nesta tarde sobre esta missão gloriosa que o Senhor Jesus deu para os seus discípulos, para que eles fossem fazendo discípulos e levando esta mensagem gloriosa. Quando ele diz, ide por todo o mundo e pregai, e anunciai, e falai do Evangelho para toda a criatura. Notamos aqui que o Evangelho é a boa nova de salvação. É aquilo que o mundo não tem, é aquilo que as religiões não têm, é aquilo que a pessoa, mesmo que seja muito boa, ela não pode ter em si mesma esta boa nova de salvação, porque a boa nova de salvação que é o Evangelho é trazido da glória celestial. Deus nosso Senhor se fez homem para trazer esta mensagem ao mundo. E a mensagem é que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para dar para todos os que creem na sua palavra e o recebem como Salvador e creem no seu sacrifício lá no Calvário, possam receber esta salvação gloriosa. Esta salvação nos dá a garantia da vida eterna, nos dá a coroa da vida, nos dá a possibilidade de entrar na cidade celestial pelas portas e de glorificar o Senhor eternamente. E nos dá aqui segurança, alegria, paz, conforto espiritual. Portanto, é sua bênção. Mas aqui diz o Senhor a toda criatura. O Senhor não faz distinção entre o ser humano que Ele criou à sua imagem e sua semelhança. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser indouto, pode ser doutor, pode ser de qualquer tribo, raça, língua ou nação, não importa. Você pode e deve ouvir o Evangelho do Senhor. E ouvir o Evangelho do Senhor é dar crédito. Porque o Senhor Jesus diz assim, aquele que crer, aquele que der crédito, aquele que der ouvidos, aquele que parar e deixar o Evangelho de Deus entrar no seu coração, na sua alma. Este é o que crê. Não é o crer vazio, o crer descomprometido, o crer que o mundo inteiro diz que crê. Ah, eu creio, e eu creio em tantas coisas. E as pessoas dizem crer em Deus e vão acrescentando outros deuses e santos e tantos nomes para ver se tem mais segurança. Mas aqui a palavra diz, aquele que crer no Senhor Jesus, aquele que crer que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, aquele que crer que Ele é o Salvador do mundo, aquele que crer que Ele morreu no Calvário por causa dos seus pecados, este que crer, esse crer de obedecer, esse crer de renunciar ao mundo, este crer de renunciar a nós mesmos, este crer de palmilhar o caminho santo do Senhor, a senda gloriosa do seu Evangelho, este crer ativo, este crer positivo, este crer que implica numa atitude de vida. É esse o crer que o Senhor fala aqui. E ele diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Note, o amigo, que o mundo foi condenado por causa do pecado. Não são os pregadores que vão condenar o mundo. Não é a palavra de Deus hoje, a boa nova de salvação que vai condenar o mundo. O mundo foi condenado por causa do pecado. A Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte. A morte é a separação de Deus, a separação eterna de Deus, é a consequência do pecado para o qual a humanidade se enveredou. Iniciando por Adão na desobediência primeira, mas diz a palavra do Senhor
que o dom gratuito de Deus é a salvação para aquele que crê. E ele diz aqui, aquele que for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Na manifestação do Senhor, quando Deus separar as ovelhas dos bodes, como ele contou na sua palavra, quando ele separar os remidos, eleitos, fiéis, aqueles que são, daqueles que apenas têm nome de que são, aí então, aqueles que estão fora da palavra de Deus terão a sua condenação com o mundo. Mas aqueles que abraçarem a palavra do Senhor e aqueles que abraçaram de verdade, de fato, de corpo, alma, espírito, a redenção gloriosa manifesta no Calvário para viver em novidade de vida, estes receberão do Senhor o vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus tem um lugar preparado, um lugar glorioso, um sublime lugar, um lugar de descanso, de delícias, para que o mundo não seja condenado. Naquele dia, ele deu a sua vida e morreu, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia. E aqui nos diz a palavra do Senhor, quem crer e for batizado. A palavra batismo, ela tem a sua origem no grego e significa sepultamento, ou sepultamento nas águas, ou algum traduz assim, mergulho na água. Portanto, meu querido, que ninguém te iluda. Como pode alguém tomar um recém-nascido e afundá-lo na água? Batismos para o arrependimento. De que pode um recém-nascido se arrepender? Mas também de que adianta a pessoa adulta dizer que se arrependeu e a pessoa vai lá e afunda-lhe na água ou sepulta na água, segundo o conceito da palavra de Deus, o preceito bíblico? Mas em que nome a pessoa foi batizada? Que batismo é esse? A Bíblia nos ensina que há um só batismo, há uma só fé, há um só Senhor, há um só corpo, há um só Espírito. E, portanto, eu vejo batismo por imersão, efusão, batismo com tantas maneiras de batismo que o povo tem feito por aí, e cada um fazendo as suas invocações. Mas note, o querido, que a palavra de Deus, ela sempre nos esclarece, porque lá em Mateus 28, no capítulo 28 e versículo 19, o Senhor diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito Santo? Porque batizar por batizar não faz muita diferença. Mas se alguém for batizado, ou se alguém vai batizar, ou se alguém quer ser batizado, porque se arrependeu dos pecados e creu no Evangelho do Senhor, a palavra de Deus diz assim para batizar no nome do Pai. E portanto, querido, você precisa saber qual é o nome do Pai. No nome do Filho, mas qual é o nome do Filho? E em nome do Espírito Santo, mas qual é o nome do Espírito Santo? Nós sabemos muito bem, e você também sabe, que pai não é nome. Quando há uma aglomeração de pessoas e uma criança chega e diz, pai, todos os que têm filho olham. Qual pai? Em nome do pai, mas qual é o nome desse pai? Em nome do filho, mas qual é o nome desse filho? E nós sabemos, a Bíblia mostra que Jesus Cristo é o nome revelado de Deus, porque lá no Antigo Testamento as Escrituras não permitiam que o povo conhecesse o nome de Deus. Manoá, quando encontrou com o Senhor, falou, qual é o seu nome? E ele disse, por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso?